Quinta com Provérbios, né? Última quinta aí desse chamado, né? Desse tema, né? O que eu vou pregar tem como título Planeje, né? O Senhor é contigo. Amém? O título é parecido com outro texto, né? Mas a palavra está em Provérbios, tá, irmãos? Vamos lá. Provérbios capítulo 16, versículos 1, 2 e 3. Provérbios, capítulo 16, versículos 1 e 3. Diz assim: As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Você pode pensar tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Peça a Deus que abençoe seus planos e eles darão certo. Amém? Vou falar que nem o Jairo, né? Toda vez que a gente vem aqui, eu assisti a pregação dele semana passada, toda vez a mesma coisa, né? A gente vem aqui tremendo, parece que está tudo bem, mas não, né? Tá aquela coisa, aquele turbilhão. Mas glória a Deus. Então vamos lá, irmãos, a palavra, texto lido, né? Muitos são os nossos planos, né? Muitas são as nossas ideias, muitos são os nossos pensamentos, né? As nossas intenções, muitos são os nossos planejamentos de repente comprar uma casa, trocar de carro, né? Mudar ali onde a gente está morando, fazer um estudo, uma faculdade, né? Para melhorar a vida, melhorar o seu ganho, né? Uns que pensam para trocar aquele emprego dos sonhos, né? Aquele contrato, né? Muito bom, né? Para nós. Muitas são as nossas intenções, muitas são os nossos planejamentos, nossos sonhos, né? Mas Deus, Ele trabalha, né? Em cima do que a gente planeja, do que a gente pensa, né? Em cima das nossas intenções, e Ele está atento a isso, né? Como podemos ver ali em Jeremias, capítulo 10, versículo 23, quero que os irmãos acompanhem, por favor. Texto em Jeremias, capítulo 10, versículo 23, o profeta vai orar, e ali está versículo 23, Jeremias, 10, isso, capítulo 10, versículo 23. Ó Senhor Deus, eu sei que o ser humano não é dono do seu futuro, ninguém pode controlar o que acontece na sua vida. Então aqui o profeta está orando e reconhecendo, né, de que nosso caminho, né, o nosso futuro, as direções, né, ninguém pode controlar a não ser o Senhor, né? Então, o resultado do que planejamos está nas mãos de Deus, né? O resultado que a gente coloca diante dele, né? E temos que nos esforçar para buscar, né, a sua direção enquanto como o que ele quer para nós, para a nossa vida, né? Ele quer que usemos a nossa mente, quer que a gente busque conselhos com o nosso familiar, com o nosso pastor, com os nossos irmãos em comunhão. Ele quer isso, ele quer que a gente trabalhe nesse sentido. Mas o resultado está nas mãos do Senhor, o resultado final, né, daquilo que a gente está buscando está nas mãos de Deus. E ao realizar planos, né, e agir de acordo com a vontade de Deus, né, Deus vai estar atento a isso e vai agir. E Jesus nos ensinou a planejar, né, como está ali em Lucas capítulo 14, quero ler para os irmãos também, Lucas capítulo 14, versículos 27 ao 30. Lucas 14, do 27 ao 30. Opa. Aqui. Lucas 14, deixa eu ver se eu anotei certo. Não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer, como eu vou morrer e me acompanhar. Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro senta e calcula quanto vai custar, para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele, dizendo: este homem começou a construir, mas não pode terminar. Então Deus conta com
Jesus deixa esse ensinamento, ele conta com o nosso planejamento, com o que a gente está para realizar. Ele quer que a gente, né, planeje, pense, opa, vai dar a minha medida, o que eu tenho, né? E quais os planos de Deus para nossa vida, né? Para a sua vida, né? São planos de bem e não de mal, né? Como está escrito lá em Jeremias 29, versículos 10 e 11. Então vamos lá para Jeremias, capítulo 29, versículos 10 e 11. O Senhor Deus diz ainda: quando os 70 anos da Babilônia passarem, eu mostrarei que me interesso por vocês e cumprirei a minha promessa de trazê-los de volta à pátria. Só eu conheço os planos que tenho para vocês: prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então são planos de paz e prosperidade que Deus tem para a sua vida, para a nossa vida. Amém? São planos de bem e não de mal. Aqui nós vemos que o cenário não era favorável, né? Israel estava cativo. Israel estava sendo moldado por Deus, estava sendo corrigido, né? Deus estava corrigindo o povo, moldando o povo naquele tempo. Mas, né, o desejo final do Senhor, qual que é? É paz e prosperidade. Ele está, muitas vezes, as coisas não vão acontecer nesse momento na sua vida, mas fique tranquilo, Ele está com os planos de bem para a sua vida, não de mal. Muitas vezes as dificuldades vão aparecer, mas o Senhor, no final, Ele quer te prosperar, Ele quer te dar paz, uma vida tranquila. Mesmo em meio às dificuldades, nós temos paz com Jesus. Não é verdade, irmãos? Quantas aflições a gente passa e a gente passa com aquela paz no coração, e no final Ele quer dar prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Amém? E Jesus vai dizer também lá em João 10:10. Quero ir para João 10:10, hein? Eita! João 10:10. O Senhor vai falar que esse é um texto muito... João 10:10. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida completa. Em outras traduções, vida em abundância. Então o Senhor tem planos para nós, e Jesus está falando aqui que Ele tem planos para nós de vida abundante, de novidade de vida, de renovo, de continuidade, né, o Evangelho, como o pastor bem orou aqui, é boas novas, é o poder de Deus. Então nós somos capacitados por Ele, nós somos preparados por Ele, Ele que nos orienta, Ele que nos guia, nos ampara, né? E tem vida abundante em Jesus, amém? Tem vida abundante no Senhor, tem vida, planos de paz e prosperidade. E quem planeja com o Senhor, né? O Senhor é contigo, e é Ele quem dá a última palavra. Eu vou tocar no primeiro ponto aqui, né? Assim como está escrito lá no versículo 1 do texto que foi lido, do texto inicial: as pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus é quem dá a última palavra. Então Ele dá a última palavra ao seu respeito, irmão, nas coisas que você vai decidir, a respeito dos planos que você faz. Deus está preocupado com o final do que vai acontecer. Ele vai dar a última palavra ali para aquilo que vai ser decidido, né? Porque Ele quer o melhor para você, Ele quer o melhor para a sua vida, amém? Provérbios 19:21 também vai dizer, né? Porque a decisão final da nossa vida é o Senhor. Eu vou ler aqui para os irmãos rapidinho. Provérbios capítulo 19, versículo 21. As pessoas fazem muitos planos, mas quem decide é Deus, o Senhor. É Ele que decide, irmãos. Tudo está no controle dEle, né? A nossa vida, Ele que tem a palavra final sobre a nossa vida, sobre os nossos planos, sobre as nossas intenções, sobre os nossos planejamentos, né? Ele quem dá a última palavra lá na sua empresa, né? Se você vai ser promovido ali, se Ele vai mudar ali as pessoas que estão te aborrecendo no seu local de trabalho, né? Porque a gente sabe que nós somos crentes e a gente sofre afrontas lá, né? Nós sofremos muitas situações, mas o Senhor, Ele trabalha em todas as esferas, em todas as direções. O Senhor trabalha em todas as situações,
né? Ele que dá a última palavra em todos os nossos caminhos, né? Quantas orações também que nós já fizemos e não foram respondidas por Deus, né? Quantas orações, né, momentos de dificuldade que passamos, provações, tribulações e até mesmo enfermidades, né? Mas Jesus tem a última palavra, né, para aquela enfermidade, aquela cura que a gente tanto espera, né? Ele tem a última palavra para mudar a situação, para transformar o cativeiro das pessoas, né? Ele que tem a última palavra, né? Palavra de vida, de salvação, né? De abundância e novidade de vida. Planeje, mas fique atento, pois a última palavra vem de Deus, né? Você pode planejar, você pode seguir um curso ali da sua vida, mas de repente o Senhor pode mudar a direção. De repente aquele emprego que você queria não é bom. De repente o que você iria fazer com a sua família não é bom. Aquela viagem, etc. Situações que podem acontecer na nossa vida, né? Aqui vai dizer, o versículo 1, nós vamos fazer os planos, mas é o Senhor quem dá a última palavra. Amém? Ponto 2, Ele conhece o seu coração, Ele conhece o nosso coração. Versículo 2 ali, né? Você pode pensar que tudo que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Provérbios 4:23 vai dizer, acima de tudo, então, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. O Senhor está atento ao seu coração, o Senhor está atento ao que, né, as nossas intenções. Então, Provérbios vai dizer, ó, e Provérbios, né, o tema aí das nossas quintas-feiras, o Senhor está dizendo, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. O que a gente guarda na mente, o que a gente está nutrindo, né, a nossa vida, o nosso coração, o Senhor está vendo, o Senhor está vendo as intenções. O Senhor Deus vê, está ali em Provérbios 15, versículo 3, o Senhor Deus vê o que acontece em toda parte. Ele está observando todos, tanto os bons como os maus. Nada passa aos olhos do Senhor. Ele está observando todo, né, os planos de mal que acontecem, os planos de mal que podem acontecer na sua vida, mas o Senhor quer cuidar das suas intenções e cuidar da sua vida e saber o final, né? O final das nossas intenções, né? O Senhor está atento aos nossos planos, né? Pensamentos e intenções. Como a gente pode também ver ali em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. O Senhor olhou para Davi e viu além da aparência, né? O Senhor não estava preocupado ali naquele momento, né? O profeta Samuel achou que era Eliabe, né, se eu não me engano, que seria o rei, né, designado pelo Senhor, mas o Senhor não estava atento a isso, como vai dizer lá o texto, né? Ele estava olhando o coração de Davi, né? Deus chamou Davi porque viu além da aparência. Deus teve um plano para Davi naquela época, foi o maior rei, foi o homem, né, segundo o coração de Deus, né? E Deus tem um plano para nós também. Ele olha para nós, ele vê, né, tem propósito específico para cada um de nós, né? Assim como foi com Davi, guardadas as devidas proporções. Ninguém, né, vai ser aqui, né, ter os feitos ali, mas de repente pode ser. Deus vai agir nas pequenas coisas, como também nas grandes em nossas vidas, né? E Ele está atento ao seu coração, irmãos, ao coração de cada um aqui, né? Para o chamado que Ele tem, para o propósito que Ele tem na vida de cada um. Ele está olhando para o seu coração, e muitas vezes você pode dizer assim, pô, não, Deus não vai fazer isso comigo, Deus não tem isso para mim, para a minha vida, né? De repente você pode pensar, né, você quer seguir adiante com o Senhor, mas Ele está olhando e dê esse passo com o Senhor, Ele está olhando para o seu coração e confie nele, né? Confie nele porque Ele tem os planos, os melhores planos para você, né? Para te usar nesse tempo, nessa geração, né? Para você ser um instrumento de bênção, né? Onde você estiver, né? Seja com coisas pequenas ou grandes, uma palavra, né? Muitas vezes que alguém está precisando do nosso lado, nosso colega de trabalho, ou nosso familiar, né? Muitas vezes é isso. Deus quer usar, Deus tem planos para nós e quer nos usar como canal de bênção, como um instrumento. Amém? Ele quer generosidade. Amém, irmãos? Ainda um pouquinho do versículo 2, e estudando ali esse texto,
eu fui levado ali, né, o Espírito Santo mostrou a direção. Deuteronômio capítulo 15, versículo 10. Quero ler com os irmãos. Deuteronômio capítulo 15, versículo 10. Não dê com tristeza no coração, mas seja generoso com ele. Assim o Senhor nosso Deus abençoará tudo que você planejar e tudo que você fizer. Outras traduções podem aparecer diferente, né? Mas está aqui. Tudo que você planejar, né? Aqui é uma direção do Senhor ali que o Senhor dá para Moisés, né? Nessa passagem. E ele vai dizer sobre o perdão, né? De quem devia. Depois de 7 anos tinha esse tempo, né? Mas Deus vai deixar ali para Moisés essa orientação. E Ele quer que nós sejamos generosos também, né? Para que os nossos planos, quando a gente, olhando para o texto aqui, olhando o final, né? Abençoará tudo que você planejar, tudo que você fizer, né? Quando você é generoso, Deus faz isso, né? E nós temos que ser generosos, né? Com o nosso irmão, com o nosso próximo, né? Mas olha lá no Novo Testamento também, a gente tem que ser generoso na casa do Senhor, que é o texto que está lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 e 7, que vai dizer assim, 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, 9, versículos 6 e 7. Lembrem disto, quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem com obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. E olha o versículo 8, que é o final, muitas vezes a gente para aqui no alegria, né? E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam, ainda mais do que é necessário para fazer todo tipo de boas obras. Então, é o Senhor que acrescenta, irmãos. Quando você é generoso na casa do Senhor, quando você é generoso com o seu próximo, aqui está o Projeto Amor que a gente fala todo domingo, né? Muitas vezes aí eu também falo ali, não, um pouco, semeando um pouco ali, né? Claro que não estou falando aqui, não é isso, né? Para ajudar o Projeto Amor, seja generoso, sabe? Ajude o próximo, ajude, né? De repente você vai deixar de ter algo, mas aquela pessoa está com mais necessidade que você naquele momento. E por que tem ofertório lá nos nossos cultos, né? É aqui, ó, porque o Senhor conta com a gente e Ele vai acrescentar, Ele vai dar a bênção. Ele vai dar tudo que a gente fizer, todas as nossas boas obras, Ele vai acrescentar quando a gente é generoso. Então, que tenhamos a generosidade, porque os planos do Senhor são de acrescentar, são de trazer mais, né? De dar mais recursos para você, para que você deposite mais, sendo generoso na vida do seu irmão, da sua família, de quem às vezes você nem conhece, né? E na casa do Senhor. Muitas vezes, eu no início da minha caminhada ali cristã, não entendia muito bem esse lance de ofertar e dizimar, né? Foi uma coisa que eu fui aprendendo aos poucos, né? No início, e eu retia muito, eu não tem que fazer isso. Mas aí, a partir do momento que eu fui entendendo, né? Aí, ó, o amor pela palavra ali, todo domingo lá com o nosso pastor Walter, lá, né? A Cláudia bem sabe aí. E aí a gente vai aprendendo, Deus vai abrindo, né, os nossos olhos, a palavra de Deus vai entrando, vai... E aí eu comecei a ser ofertante dizimista, falei com a minha esposa, falei, não, a gente não pode ter que tomar uma decisão aqui, né? E as coisas foram acontecendo, né? Eu trabalhava numa empresa, né, de farmacêutica, né? E eu fui crescendo naquela empresa, né? A partir do momento que eu tomei uma decisão aqui, ó, de ofertar e dizimar na casa do Senhor, né? E o Senhor vai abençoando, né? O Senhor vai abençoando, Ele foi dando promoção foi crescendo, meu salário está aqui. Generosidade na casa do Senhor. Nós temos que trazer os nossos recursos, os nossos dízimos e ofertas, né? Então, a Bíblia vai dizer também lá em Atos capítulo 20, 35, melhor dar do que receber. Deus está falando, é melhor você dar, é muito melhor dar do que receber,
né? Foram as palavras de Paulo ali, né, no texto escrito por Lucas, melhor dar do que receber. Só um dado interessante, não pesquisei, mas esse melhor dar do que receber que Jesus disse, né, não está em nenhum dos evangelhos, né? Depois até um dado curioso aí para os irmãos, né? Então, ser generoso na casa do Senhor, ser generoso com o próximo, fala também de planejar e de Deus acrescentar ao seu planejamento, ao seu recurso financeiro. Amém? Quarto ponto para finalizar, indo para o final. Ele quer que você entregue teu plano e confie, né? O teu plano da sua vida e confie nele. Está no versículo 3, né? Versículo 3 lá de Provérbios. Eu não vou ler, mas eu vou ler o Salmo 37, versículo 5, para acrescentar para os irmãos aqui essa noite, amém? Salmos 37, versículo 5. Põe a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele e ele o ajudará. Confie no Senhor, confie que eles têm muito mais para a sua vida, né? Planos de vitória, planos de ajuda, ele vai te ajudar em todas as questões. Confie no Senhor, né? E o Salmo 33, 11 também vai dizer, mas o que o Senhor planeja dura para sempre, as suas decisões permanecem para sempre. Então, o que a gente coloca diante de Deus, o que a gente planeja, consagra, entrega a Ele, é duradouro, é para sempre, né? Deus, Ele é fiel à sua palavra, né? Então, que possamos realmente servir ao Senhor, acreditar, confiar que Ele tem o melhor para nós, o nosso plano, né? Que Ele vai acrescentar, que Jesus vai dizer ali, né? Céus e terras passarão, mas a tua palavra jamais passará. O Senhor é fiel para cumprir aquilo que Ele tem, né? Que você planeja diante dEle, que você entrega diante dEle. Ele é fiel para cumprir. Tudo que procede do Senhor é duradouro. Ele não mudou, Ele quer nos salvar, curar, prosperar, dar paz, entendimento, sabedoria. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É o mesmo que agiu no passado, Ele é o mesmo que agiu lá no meio, né, na virada, quando Ele veio à terra. E Ele é o mesmo, né, que morreu, ressuscitou e está lá olhando por nós, intercedendo por nós. E os planos dele são esses, irmãos. Que eu falei aqui, ó, salvar, curar, prosperar. Ele quer te dar prosperidade, Ele quer te dar paz, né? A paz que excede todo entendimento. Ele quer que você conheça mais Ele, caminhe, seja íntimo, né? Peça sabedoria ao Senhor e Ele dará sabedoria, né? Em muitas outras coisas. E nós vamos morar na eternidade com Cristo, né? Glória a Deus. Mas Ele quer também que, enquanto estivermos aqui, Ele tem esses planos para nós. Ele tem esses planos para mim e para a sua vida. Amém? Planos de paz, prosperidade. Que possamos entregar a nossa vida ao Senhor, nossos planos, né? E confiar, simplesmente confiar. Porque muitas vezes a gente, né, fica assim, mas será? Eu mesmo, irmãos, quando estava aqui, Deus falou comigo várias vezes. Você está lá no trabalho, você está ali, né? Você quer desanimar, poxa, não, será? Não, é sim, vai dar. Vai dar, porque a palavra dele diz aqui, ó. A palavra de Deus, o Senhor é fiel à sua palavra. Vai dar no final. Ele tem coisas maiores e melhores para mim e para a sua vida. O Senhor trabalha, Ele trabalha por nós, né? Mesmo ali quando a gente está falho, pecador, né? Errante, né? Tudo que nós fazemos, mas o Senhor é misericordioso e Ele tem esses planos aqui para nós, para mim e para a sua vida. Amém? Então, quer fazer algo, né? Planeje e consagre a Deus. Consagre o que você for fazer a Deus. Eu vou ler o versículo 3 de, né, Provérbios 16 para terminar aqui. Em nome de Jesus. Provérbios 16, versículo 3. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Então consagra ao Senhor e dará certo. Amém, irmãos? Espero que os irmãos tenham sido abençoados com essa palavra. Eu termino por aqui. Amém? Glória a Deus.